Perguntas difíceis? Respostas difíceis. A pergunta de hoje é: por que Deus não cura os amputados? Ele ouve a oração de um doente com câncer, mas não ouve a oração da cura de um amputado. Vamos desenvolver esse assunto. Um dos maiores equívocos cometidos no mundo cristão está exatamente na compreensão de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Observe criteriosamente em toda a Bíblia e você perceberá que, embora a vontade de Deus para o ser humano não seja o sofrimento, mas sua ênfase teológica não está voltada para a prosperidade material. E há boas razões para isso, porque na maioria das vezes são essas coisas que desviam o homem dos caminhos de Deus. O homem saiu perfeito das mãos do Criador. O pecado trouxe todo tipo de miséria e deformidades, mas a ênfase de Deus também não está voltada para a cura física do ser humano. Isso não significa que ele não se importa com as mazelas humanas. A ênfase de Deus está voltada para a salvação do homem. Portanto, o maior de todos os milagres está na cura da alma, porque esse é o único caminho que o conduzirá à vida eterna. Esse foi o principal objetivo de Jesus ao vir a este mundo, salvar o homem dos seus pecados. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele fez curas e muitos outros milagres, deu orientações diversas, mas tudo apontava para o reino de Deus, seu tema central. Perceba que a maioria das curas realizadas em nossos dias visam algum tipo discreto ou indiscreto de lucro. A prosperidade pregada segue o mesmo caminho, porque o reino de Deus está sendo substituído pelo reino deste mundo, visto pelas mansões de pastores, negociadores da palavra, oriundas de doações de desesperados e humildes fiéis em busca de algum tipo de alívio. Que contraste! Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Fazia tudo de graça. Jesus veio morrer pelo homem para que, através dele, viesse a cura da alma, o maior dos milagres. Jamais pense que a cura física é o maior milagre de Deus. Um grande milagre é, por exemplo, quando um criminoso é reconduzido à sociedade ou um bêbado à sua família. O milagre que Jesus realmente deseja realizar em sua vida está em Ezequiel, no capítulo 36, verso 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o espírito de pedra, e vos darei um coração de carne. O que precisamos de verdade é de uma mudança radical em nosso coração, muitas vezes petrificado. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sim, Jesus Cristo bate insistentemente à porta do seu coração porque ele precisa necessariamente da sua licença para entrar e te ajudar a proceder à limpeza. Ele deseja ardentemente realizar o grande milagre de transformação do seu coração. Não podemos desprezar esse extraordinário milagre de Deus. Os milagres são vistos a cada minuto, eles acontecem na alma e não no corpo físico, porque o corpo de um amputado ou de um perfeito irão igualmente perecer. Aliás, a palavra de Deus afirma ser melhor entrar no céu amputado do que ir para o inferno com os dois pés. Confirme essa afirmação em São Marcos, no capítulo 9, versos 42 a 47. Obviamente que a palavra de Deus não está colocando aqui a deficiência física como a qualificação para o reino de Deus, mas dizendo que se para chegar ao céu for necessário passar pela dor, então ele irá permitir. Quanta gente utiliza os pés em assaltos, em guerras, não é? Às vezes, uma amputação acaba sendo até uma forma de fazer alguém acordar para as coisas de Deus. Sim. Nesse caso, a amputação configura a derrota de Satanás, porque mais um abandonou as suas fileiras. Os pastores de ovelhas do passado usavam um interessante método. Quando uma ovelha insistia em se desgarrar do rebanho, ele quebrava-lhe as pernas. Que terrível, você pode pensar, mas essa era a única maneira de livrar a ovelha de cair no despenhadeiro ou de ser devorada por um lobo. Também era a única maneira de ensiná-la o caminho da obediência. Deus é justo e sabe o que faz. Ele vê o fim desde o princípio, portanto não temos o direito de julgar os seus atos por mais estranhos que pareçam. Agora pense um pouco comigo. De repente, chega um estranho na sua igreja, todo moribundo e mal amanhado. Vai até a frente e conta que acabou de chegar da praia. Ele conta que
caiu do navio e foi engolido por um peixe, que o vomitou na praia. Você acreditaria? Pior ainda, esse homem conta que, estando lá dentro do peixe, ele ajoelhou e orou. Qual seria a reação da sua congregação? Alguém o convidaria para almoçar em casa ou pensariam em levá-lo ao hospício? Digamos que o seu nome seja José. Marque bem, José. Vamos supor que um mendigo bata a porta da sua casa pedindo por comida. Como um bom cristão, você o convida para entrar. Conversa um pouco com ele até que sua esposa avisa da cozinha que o jantar está na mesa. A família toda está ao redor da mesa, felizes pela oportunidade de ajudar o pobre homem. A certa altura você diz a ele: nossa, como você é parecido com o meu melhor amigo que tive no colégio. Até essa manchinha no rosto é igual. Infelizmente ele faleceu há uns 5 anos atrás de tuberculose. O estranho olha bem nos seus olhos e diz: sou eu, José. Morri de tuberculose e depois de 4 dias que estava morto, já em estado de decomposição, Jesus Cristo apareceu na minha casa e me ressuscitou. Hoje vivo para dar o meu testemunho. Você acreditaria ou sumiria da casa por uns tempos? Depois de dirigir o dia inteiro, numa viagem, agora já bem tarde da noite, sozinho, cansado, morrendo de sono, de repente aparece alguém do seu lado dizendo: eu sou seu anjo da guarda, estou aqui para te fazer companhia e te proteger. Qual seria a sua reação? Terror ou gratidão? Pelo menos acordaria, não é? Me lembro de uma vez em que um pastor contava um milagre real que havia acontecido com ele, quando ao final do seu testemunho todos riam dele. O pastor ficou todo desconcertado. O que deveria causar uma multiplicação de fé virou caso de deboche, dentro de uma igreja entre os fiéis. Lucas 18:8 diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Você concorda que existe uma grande crise de fé em nossos dias, mesmo entre os professos crentes? A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Lendo os evangelhos, você percebe que Jesus sempre destacava a fé daqueles que dele recebiam a cura. Algo para se pensar. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, quem sabe o problema esteja comigo em exigir um milagre sem a qualificação para tal. Onde está a fé do ser humano hoje? 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. No fundo, o homem substituiu a Deus pela própria genialidade, materialismo, pelo consumismo, concentrou a sua fé nessas coisas e ainda coloca a culpa em Deus quando algo não vai bem. Meu caro, para Deus, nada continua sendo impossível de realizar, inclusive a cura de um amputado. Mas se necessário for, Ele pode quebrar a sua vida hoje para que você viva eternamente. E agora eu vou encerrar dizendo uma coisa maravilhosa para você. Aliás, não eu, mas o próprio Jesus Cristo tem algo extraordinário para te dizer. Está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 51 a 53. Sublinhe esse texto, ele é muito importante. Eu vou lê-lo na versão linguagem de hoje. Escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós seremos transformados num instante. No abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa se revestir com o que é imortal, este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não vai morrer. Não é maravilhoso isso? Você sabe o que significa esse texto? É uma promessa de restauração feita pelo próprio Jesus Cristo. Quando ele voltar, todos os que morreram com qualquer tipo de defeito físico, aleijados, cegos, surdos, mudos, os amputados, todos irão ressuscitar fisicamente e mentalmente perfeitos. Aqueles que estiverem vivos com qualquer tipo de deficiência física ou mental também serão transformados no abrir e fechar de olhos. Meu caro, rapidamente está chegando esse dia, porque as profecias referentes à volta de Jesus estão se cumprindo a passos rápidos e com assombrosa exatidão. Fique feliz com isso? Sim, meu amigo. Esse mundo vai passar, bem como tudo de ruim que acontece conosco hoje.
Devemos concentrar nossa atenção no grande dia da restauração final, onde estaremos face a face com aquele que fez com que você e eu estivéssemos lá. Finalmente, ele nos faz uma outra promessa maravilhosa. Sublinhe também esse texto. Isaías 65:17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, verso 4. Meu caro, coloque hoje a Deus em primeiro lugar em sua vida, e você receberá essa grande recompensa de viver com Jesus Cristo e seus queridos pela eternidade. Já está chegando o dia, quando Deus se